face a face. Pela fé, a certeza alegra o meu coração. Isso é melhor, nada se compara. Promessa Ele cumprirá, eu irei morar na linda Cia. Nós compreendemos que Jesus, Ele não veio da sua glória do céu, não veio aqui para a terra de forma qualquer para se aventurar, jamais. O nosso Deus, Ele veio com uma finalidade. Jesus, Ele veio com a finalidade. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo aqui é a palavra, é o próprio Deus. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui, amados, meu ouvinte da palavra de Deus, o nosso Deus trazendo a providência para a raça humana. Eu sei que você que está me ouvindo pode ter uma certa deficiência com relação à compreensão das Escrituras e entender a grandiosidade e passar a entender a grandiosidade do nosso Deus vir em forma humana, em forma de carne, em forma humana, em forma de homem. Qual a necessidade de um Deus tão poderoso, um Deus tão abrangente, grandioso, espiritual? Até o próprio Jesus, ele diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Jesus vinha em carne. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus é Espírito e procura os adoradores que adorem a Ele em Espírito e em verdade. Deus sendo Espírito e tem necessidade de se encarnar no homem, que foi a pessoa de Jesus. Mas aí está a preocupação de Deus para com a raça humana. E Ele resolveu essa preocupação através de Jesus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, Deus já havia providenciado o Cordeiro de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, meu ouvinte, houve uma finalidade muito grande. Houve um entendimento muito grande da parte de Deus, enviar o seu Filho amado para dar a vida a nós pecadores. Agora Ele pega um pecador caído em pecado, morto, espiritualmente falando, porque o homem sem Deus, ele anda morto, e ele anda regido pelo império das trevas, como diz a palavra de Deus. O homem caído, debilitado em seus pecados, sem condições de se levantar, Deus ter que fazer o seu Filho vir aqui na terra para levantar este homem. Ora, que coisa maravilhosa! Pega esse homem rastejando no lodo, na lama, como diz em Salmos, né? Deixa eu ler aqui. Em Salmos 40, olha o que diz. O que o salmista diz: que o Senhor, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E o que Ele fez mais? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que é isso?
é a obra redentora, é o poder do Evangelho, é a abrangência da virtude, da unção de Deus na vida do homem pecador. Para isso que o Verbo se fez carne. Para isso que Jesus teve que vir aqui. Então, meu ouvinte, nós temos aí muitas pessoas apegadas ao materialismo. E o materialismo tem destruído as pessoas. O materialismo, eu vou explicar como. Há pessoas que quando você vai conversar com ela, o assunto é dinheiro. Se você entra no Evangelho, você tem até dificuldade para entrar no Evangelho. Porque o que entra na cabeça dela, o que está na cabeça dela, o universo dela é o dinheiro. É o materialismo. Quando não, é as coisas que o dinheiro pode promover, pode trazer. Que são casas, carros, uma melhor condição de vida. Existem pessoas que elas estão se acabando, estão morrendo por causa do dinheiro. E de fato, quem não conhece a Deus, ele está morto. Mas Jesus, ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora eu vou contar para você o que pode acontecer. O que pode acontecer. Quando eu falo pode, é porque não são todos que podem experimentar o poder do Evangelho. Não são todos. E também não são todos que podem ouvir a palavra de Deus. Porque Satanás não deixa. O inimigo não deixa. A palavra de Deus diz aqui que o Deus deste século, é 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Observe, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e nós que cremos em Jesus, o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, para quem não quer crer no Evangelho de Jesus e quer viver segundo o curso do mundo, segundo a concupiscência, aquele que está encaliçado no mundo, ele faz isso aqui, ó. Ele está sendo regido, redirecionado pelo Deus desse século. Quem é? O inimigo de nossas almas, o diabo. Ele cega o entendimento das pessoas. É por isso que quando às vezes você vai conversar com elas, elas não querem entrar no assunto de Deus. Ela não quer saber de luz. Ela não quer saber de Evangelho, de Jesus. Não, ela não quer saber disso não. Ela quer saber de dinheiro, materialismo. E as famílias, elas ficam ríspidas, ficam tristonhas, ficam sem o acolhimento do nosso Deus celestial, porque muitas das vezes Deus não atua no coração daquelas pessoas, daquelas famílias. É por isso que nós vemos muitas pessoas nas drogas. Meu Deus, quando existem festas nos bares, passam a noite servindo a Satanás. Não é outra pessoa não, é a Satanás. Lá próximo da minha residência tem um bar desse. O problema lá não é somente o barulho, mas são pessoas que vão até ali, usadas por Satanás, usada pelo inimigo. E ontem eu presenciei uma cena chocante. Um rapaz drogado, endemoniado, se jogando no chão, como se fosse um macaco. Olha o que o inimigo faz com esses jovens, amados. Era altas horas da noite. Eu disse: Senhor, vai ali, repreenda ali. Irmãos, quando a gente foi orar, rapidamente ele já se levantou e foi conversar com o pessoal. Irmãos, vejam o estrago que Satanás faz com as pessoas. As pessoas não querem mais se envolver com o Evangelho, não querem mais se envolver com a igreja, com aquilo que é espiritual, porque Deus é... A Bíblia fala que Deus é Espírito.
E quando o homem ele não preenche na sua alma, esse vazio na alma, ele preenche com outra coisa, com cachaça, com prostituição, com drogas. E quando muitas vezes o homem não atende para a verdade, o coração dele é inclinado às paixões infames, como diz as Escrituras. Que até os homens, eles estão mudando o uso natural, se inflamando sexualmente com outros homens. Também as mulheres, também se envolvendo com outras mulheres. Meus irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. Agora, quando Jesus, ele levanta uma pessoa, porque é para isso que o Verbo se fez carne. Para isso que o Verbo se fez carne. Ele levanta as pessoas. Ele levanta o homem. Ele levanta a mulher. Ele levanta aquele que está aprisionado por Satanás. Ele levanta. E ele faz uma nova criatura. Então, se o mundo está de cabeça para baixo, Jesus veio aqui e levanta o homem com cabeça para cima. Porque o homem sem Deus, ele é como se fosse um porco. O homem sem Deus é como se fosse um porco. O porco, meus ouvintes, ele não tem articulação para olhar para cima. Você só vê o porco olhando para baixo. Ele não olha para cima. Os outros animais, o cachorro, o bode, eles olham para cima, o pescoço normal. Mas o porco, ele não tem articulação para olhar para cima, só olha para baixo. Muitas vezes o homem também é como se fosse um porco. Só quer saber das coisas daqui. Só quer saber do materialismo, daquilo que vai satisfazer a sua alma por um tempo desperdiçado. Mas aí eu pergunto a você, e como vai ficar a sua eternidade? Como vai ficar a sua eternidade? Jesus disse que lá no inferno o bicho nunca morre. Ou será que você não parou ainda para pensar no que Jesus disse? Que lá no inferno o bicho nunca morre. Ou você acha que pode tapear Deus? Você acha que pode tapear Deus? Ah não, quando for na última hora, aí eu vou me arrepender. Você está sendo um miserável pecador, carregado por Satanás. Mas Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E se Deus abrir o teu coração nessa noite, você vai abandonar este pecado que aprisiona a tua alma. Você vai abandonar essa prostituição. Você vai abandonar o homossexualismo, o lesbianismo. Você vai abandonar os vícios, a idolatria, as falsas devoções. Você vai abandonar tudo que não presta. E você vai se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo e vai experimentar o que Pedro experimentou, o que Paulo experimentou, o que os apóstolos da Bíblia experimentaram. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu hoje estava com os jovens estudando a respeito da epístola de Pedro. Pedro dizendo com bastante alegria, 2 Pedro 1, versículo 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, a gente não está baseado em fábulas, em coisas contadas, em verdades. Uma montagem na história, a gente quis montar Jesus, historinhas qualquer. Jamais, eles falam, nós não estamos baseados nessas coisas qualquer. Nós estamos baseados porque nós vimos a sua majestade. E eu convido você, meu ouvinte, a enxergar a majestade do Senhor Jesus Cristo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você não fica de qualquer maneira. Eu falo aqui em várias pregações aqui a mesma coisa. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu não me canso de falar as mesmas coisas. A que Cristo fez por nós, tomou o nosso pecado e a pregou na cruz. E venceu ali o meu e o seu pecado. Será que você não parou para pensar na grande salvação que Jesus ele trouxe para o homem? Porque se Deus é Espírito, Ele poderia nos salvar apenas
pelo fato dele ser espírito, mandar um anjo aqui e nos dar a salvação. Não, ele teve que se encarnar em forma humana, como eu e como você, para você passar a compreender o grande amor de Deus. Agora, não são todos que podem compreender esse amor, não são todos. Eu sei que para muitos eu estou sendo como uma lata batendo. Não, eu estou falando a grande salvação que Cristo trouxe na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É através da fé. A Bíblia diz que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Você vai continuar sendo pecador, porém um pecador cheio da virtude de Deus. Vai continuar sendo pecador, mas não terá mais prazer em pecar. Eu estava até comentando hoje com nossos jovens sobre isso, porque tem uma historinha por aí que diz que a gente peca todo dia, anda pecando todo dia. Eu não posso concordar, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que anda pecando não é nascido de Deus. Não, porque a gente peca todo dia. É pecado na mente, nas ações, por palavras. Eu sei que o pecado vem por esses meios. Eu sei que o pecado vem pela mente. Eu sei que o pecado vem nas ações, pecado por palavras. Nós sabemos disso. Mas a Bíblia diz que aquele que anda pecando, ele não foi nascido de Deus. Agora a gente pode pecar, mas nós não teremos prazer no pecado. O Espírito Santo vai e nos regenera. Deus nos regenera. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado para convosco, que é Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado para convosco. Não é outros advogados por aí, pessoas que já morreram, que passam a ser um advogado para interceder a Deus por mim. Não é outros advogados, é somente Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que com a morte dos homens de Deus, Jesus permanece vivo a interceder por nós. Então todos os outros homens de Deus, mulheres de Deus, passaram. Eles deram o seu exemplo, deram a sua colaboração, a sua contribuição, tiveram a sua história regida por Deus. Mas Jesus, ele permanece vivo a cuidar de você. Meu ouvinte, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus se preocupa até quando você está com calo no pé. Ou será que você precisa ouvir mais coisas a respeito do amor de Deus? Ou quando você está com dor de cabeça, que você toma uma dor e a dor sai, ele se preocupa com você até nessas horas. Ou na hora mais triste, que é o vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, a palavra de Deus diz que o Senhor estará conosco, porque Ele é o nosso pastor. E a sua presença não vai faltar. Não é as coisas, não é o materialismo que vai deixar de faltar, ou que vai faltar. Não é as coisas, mas é a presença do pastor. O Senhor é o pastor. Nada vai faltar. Ele não vai faltar na presença da ovelha. Ele estará presente na nossa vida. E Ele estando presente em nossa vida, de fato, o Senhor vai nos sustentar até a sua volta. Não precisa você bater a cabeça na parede, se desesperar. Ah, chegou o desemprego. Ah, chegou a enfermidade. Ah, chegou o problema sério na família. Olha, se o Senhor Deus, se o Senhor Jesus Cristo for o pastor na sua vida, nada vai faltar. Em outras palavras, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu refúgio, o seu cajado, não vai faltar. Não vai faltar a palavra, não vai faltar alimento espiritual, não vai faltar. Ele vai estar presente, estará com você, sendo feita a sua vontade, através da tua oração. A Bíblia diz que tudo que pedirdes orando, crendo,
Pede que recebestes e tê-lo-eis. Então, sendo feita a vontade de Deus, até nas suas orações, o Senhor vai e responde. Ele cura, resolve aquele problema, sendo feita a vontade dele. Se ele não tiver vontade de agir naquele problema, não se desespere, confia no Senhor. O tempo dele é melhor. A vontade dele, a vontade de Deus é melhor para a tua vida. E muitos estão até achando que Deus abandonou. Deus abandona aqueles que não querem atender a sua palavra. É o que fala lá em Hebreus. Que querem seguir o curso do mundo. Aí Deus abandona. E permite eles se embaraçar em seus pecados. É como diz a palavra de Deus. Mas aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que crê no Verbo que se fez carne, ele vai resistir no dia mau. Ele não vai se desesperar. Ele vai estar firme. Que o Senhor Deus aplique esta reflexão no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui nesta emissora, pregando tua palavra. O Senhor conhece os corações. Meu Deus, que a unção do teu Espírito Santo, que usou a nossa boca nesta noite, ó Deus, que o teu Espírito Santo sopre nesta vida, Senhor, conforme a tua vontade, sopre nesta vida, neste coração, que haja mudança, que haja uma regeneração, ó Deus, porque o Senhor é aquele que chama, é poucos, mas o Senhor chama. Tua palavra diz que o Senhor chama, é muitos chamados e poucos os escolhidos. Ó Deus, eu creio que muitas pessoas estão sendo chamadas e também escolhidas nesta noite. Senhor, toque em cada vida, em cada coração. Repreenda a enfermidade, as enfermidades que muitas vezes assola o nosso corpo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa repreender aqueles que estão sem conseguir dormir, por muitas noites sem conseguir dormir, Senhor. Através do teu Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, traz a paz para esse coração. Ó Deus, traz, Senhor, o melhor remédio para ela, a tua presença. Ó Deus, que ela possa conseguir dormir. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão com depressões, que o Senhor possa curar a alma dos feridos, trazer, Senhor, recuperação.